Gálatas capítulo 5, 16 em diante diz assim: Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que eu disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Ó Pai, te agradecemos pela oportunidade de ler a Tua palavra, que o Senhor traga entendimento ao nosso coração, que o Senhor fale conosco nessa manhã e que saiamos daqui restaurados, confrontados pelo poder da Tua palavra, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, nós estamos começando essa série hoje, que eu dei o nome de Pecados Aceitáveis, para a gente pensar sobre algumas questões juntos. Por que pecados aceitáveis? Porque numa luta contra uma moralidade religiosa, e quem está na igreja há muito mais tempo, ou servindo a Jesus há muito mais tempo, talvez passou por algumas situações onde a moralidade ela era exemplificada, ou a vida com Deus era exemplificada ou manifestada a partir da roupa que você vestia, dos lugares que você frequentava, da maneira que você vivia a sua vida no sentido mais exterior. Quantas vezes a gente já ouviu falar que não podia ter televisão, que não podia cortar o cabelo. Minha mãe, quando se converteu, ela acabou doando todas as joias dela, porque diziam que usar joias e brincos era pecado. E depois, quando a gente começa a entender a Bíblia, a gente percebe que isso não tem nada a ver. Que nós não somos salvos, inclusive, por aquilo que nós fazemos, ou produzimos, ou desenvolvemos. Como o Juninho disse no testemunho do batismo dele, nós somos salvos pela graça. E não há nada que a gente possa fazer para alcançar a salvação. Mas essa luta por combater essa moralidade religiosa e falsa, e eu digo que uma moralidade farisaica, fez com que, por vezes, a gente deixasse e se acostumasse com certos hábitos que não fazem parte da vida de um cristão. Por isso que eu estou chamando de pecados aceitáveis. São coisas que a gente faz no dia a dia que parece que não são mais pecados, que não ofendem a Deus, que não ofendem ao próximo. E a gente precisa entender que, apesar de nós não conseguirmos comprar a nossa salvação, a partir do momento que nós somos salvos por Deus, nós passamos a viver uma vida diferente. Mas não é uma vida do exterior para o interior, é de dentro para fora. Nós passamos a ter uma moralidade no sentido ético e no sentido bíblico, espiritual, diferente da do mundo. E por isso que esse texto aqui, ele está dizendo que existe uma guerra
entre os hábitos da carne e os hábitos do espírito. Nós vemos aqui de que a guerra que há entre o que a gente quer fazer, o que a carne quer fazer, que é a natureza humana, contra o espírito que agora habita em nós, há uma guerra diária. E aqui, esses pecados aceitáveis, nós muitas vezes não falamos deles. Por exemplo, se eu perguntasse aqui hoje, quem aqui tem problema com pornografia ou quem tem problema com infidelidade, talvez nenhum de nós levantássemos a mão. A gente ficaria acanhado, porque é um pecado muito sério, entre aspas, muito aparente. De fato, é sério. Mas os pequenos pecados que a gente faz todo dia na nossa vida também nos afastam de Deus. Pequenos no sentido de que não existe pecadinho e pecadão, mas pequenos porque eles passam às vezes até desapercebidos. Se eu perguntasse para vocês hoje aqui, alguns desses pecados que a sociedade considera grande, talvez ninguém levantaria a mão. Mas se eu perguntasse quem aqui é impaciente no seu dia a dia, quantos levantariam a mão? E é sobre esse pecado que eu quero falar hoje, o pecado da impaciência. Quando Paulo escreveu esse texto aqui aos Gálatas, ele trouxe alguns comportamentos que o fruto do Espírito produz. E aqui nós temos a primeira lição, ó. Mas o Espírito produz este fruto, e ele dá várias coisas. Ele não fala frutos. Olha que interessante, isso aqui é uma lição super importante. Ele fala sobre o fruto que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Daí a pessoa pode falar, mas eu não tenho o fruto da bondade, nem da paciência. Mas não é separado. O fruto é um só. É como se fosse uma tangerina que tem gomo, né? Eu não como fruta, eu não sei. Tangerina tem gomo, né? É esse o fruto do Espírito. Você não tem como pegar a tangerina e repartir ela é um todo. E o fruto do Espírito também é um todo. Então não tem como a gente decidir aqui quais dessas coisas nós vamos querer para nós. Porque o fruto, ele é um só. Não adianta nós sermos mansos, mas não termos paciência. Não adianta a gente ser pacificador, mas não temos amor. E aqui Paulo está dizendo que existe essa guerra entre alguém que é governado pela carne e alguém que é governado pelo Espírito de Deus. E a palavra paciência vem do grego macrotúmia, que significa um longo ânimo, ou um longo pavio. E Paulo faz uma distinção entre alguém que tem um pavio curto e um pavio longo. Então a palavra paciência é justamente esse que tem um longo ânimo. Alguém que demora, que tem um longo ânimo em relação às coisas da vida. E eu não sei vocês, eu sou uma pessoa, a impaciência ainda reina na minha vida. Vocês sabiam que fizeram uma pesquisa de que se alguém tentar abrir um site de internet, demorar 3 segundos, a pessoa não quer mais saber do site? 3 segundos. Eu lembro da internet de escada, que você apertava e a página ia abrindo assim, ó, aos pouquinhos. Hoje nós vivemos numa cultura da velocidade. A gente chega em casa e não quer fazer comida e pede um iFood e a gente olha, poxa, meia hora, meu Deus, meia hora é muito tempo para chegar a comida. Estou morrendo de fome. Ou a gente vai comprar um produto pela internet e aparece lá, um produto que vem de São Paulo, 4 dias para chegar. Tá louco, 4 dias demora demais. Pois é. Gente, é uma semana. Só uma semana. Só 4 dias.
as pessoas, quando iam de um lugar para o outro, às vezes demoravam dias para chegar. Então, essa cultura da velocidade faz com que, às vezes, nós queiramos também as coisas de todas as formas nessa velocidade. Antigamente a pessoa ia a cavalo, né? Pois é, ia a cavalo, demorava tanto tempo para chegar, camelo, a pé, né? Eu vejo isso muito lá no cartório, porque antes o prazo legal para o registro era 30 dias, e hoje é 10 dias úteis, né? Mas, pô, 10 dias É muito tempo. é muito, e para ajudar meu patrão ainda tem 5, né? Então eu fico pensando que às vezes as pessoas, elas estão igual criança, né? Igual quando eles carregam a página lá do celular no YouTube, E a impaciência produz um fruto, que nós já falamos dele aqui, que é qual? A ira. A impaciência é um pecado que gera outro pecado, que é a ira. A gente já falou sobre a ira, mas não falou sobre a impaciência. Porque a ira já é um pecado mais aparente, mas a impaciência não. É um pecado que a gente aceita. E a primeira pergunta é: o que tem deixado você impaciente? O que tem acendido o seu pavio? Eu sei que maridos têm um grande dom de acender pavio das mulheres. Parece que eles fizeram um curso de como acender pavio, né? Nós passamos por uma escola. Por outro lado, as mulheres também parece que passaram por uma escola de como acabar com a paciência dos homens. E os filhos, então, né? Os filhos parece que já vêm com o isqueiro na mão, né? Para acender nosso pavio e acabar com ele. Mas a primeira pergunta é: o que tem tirado a nossa paciência? A segunda pergunta que eu gostaria de responder nessa manhã é: por que nós somos impacientes? E a frase que eu tenho do porquê nós somos impacientes é que a impaciência ela é fruto do nosso orgulho e da nossa sede de controle. Por isso que a impaciência é um pecado e é algo muito sério. Porque quando você fica impaciente, em suma ou abstradamente, o que você está querendo dizer é: isso não está acontecendo conforme o meu desejo. Você chega numa fila de banco e está gigante, você vai ficando impaciente, qual que era o seu desejo? Que não tivesse fila. Ou se você briga com a sua mulher, o Beto, que é uma pessoa bastante impaciente, brincadeira, o Beto é muito paciente, né? Quando ele briga com a esposa dele e ele perde a paciência, em outras palavras ele está dizendo: você não fez do jeito que eu achava que deveria ter sido feito, ou você não fez no meu tempo, ou você não fez do meu jeito, ou você não fez na hora que eu quis, ou você simplesmente não fez. E a impaciência é uma guerra por controle. É uma guerra onde dentro de nós o nosso orgulho e a nossa sede de ver o mundo girando à nossa volta, ela é manifestada nesse momento. E há uma espécie de egocentrismo na nossa impaciência. E é sobre isso que eu gostaria de levar a gente a meditar. Todas as vezes que a impaciência começa a aparecer na nossa vida, a pergunta que a gente tem que fazer é: por que eu estou impaciente? Qual que é o meu desejo, a minha vontade que eu quero que prevaleça de todas as formas aqui? E a nossa impaciência, ela revela o ídolo que está no nosso coração. E geralmente o ídolo que está no nosso coração somos nós mesmos. Porque em muitos momentos da nossa vida, se a gente tiver que escolher entre o outro e nós vamos escolher a nós. No nosso casamento,
na relação com os nossos filhos, se nós tivermos que escolher entre o conforto do outro e o nosso, nós vamos escolher o nosso, se nós não estivermos vivendo uma vida no Espírito, uma vida dominada e governada pelo Espírito. Aqueles que são governados pela carne, a impaciência e todos esses pecados que a Bíblia diz, como por exemplo, a imoralidade sexual, a impureza, a sensualidade, a idolatria, a feitiçaria, a hostilidade, a discórdia, o ciúme, os acessos de raiva, as ambições egoístas, as dissensões, as divisões, as invejas, a bebedeira, a festança, tudo isso se faz presente na vida de alguém que é governado pela carne e não pelo Espírito. E aí a gente pode parar para pensar quem tem governado a nossa vida, se é a nossa carne ou se é o Espírito de Deus. Porque a nossa impaciência de fato revela que há um ídolo em nosso coração e esse ídolo somos nós mesmos. Porque quando o outro, quando o trabalho, quando o filho, quando o marido, a esposa, quando o pai, a mãe, o patrão, o empregado, não age da maneira que eu desejo que aconteça, ou quando o mundo não gira na velocidade que eu desejo que ele gire, a impaciência toma conta de mim. Eu não sei vocês, mas isso acontece a todo momento comigo. E me fez pensar muito sobre o estilo de vida que eu estou vivendo. Porque toda vez que eu manifesto a minha impaciência, eu estou manifestando e deixando que aquele Deus que ainda mora em mim, que sou eu mesmo, essa luta, tome o trono que é do Senhor Jesus. E se nós somos impacientes porque nós temos o desejo e uma sede de controle, se nós somos impacientes porque nós queremos que o mundo gire à nossa volta, por que que Deus quer nos fazer pacientes? Por que que o fruto do Espírito, uma das facetas do fruto do Espírito é a paciência, como diz Gálatas 22? Porque Deus é paciente. Imagine a paciência que Deus tem com você, Juninho, olha, me fugiu o nome, Ari, Débora, Beto, Maicon, Gi, Rosane e Janaína. Imagine a paciência que Deus tem conosco. Imagine a paciência que Ele tem de olhar para esse mundo e ver um pai ou alguém estuprando uma criança e não destruir tudo. Sabe por que que Deus não faz isso? Sabe por que que Jesus não voltou ainda hoje? Porque Ele ainda está esperando e tendo paciência para que todas essas pessoas que estão distante dEle volte e se ajoelhem aos pés dEle. A Bíblia fala que Deus já decidiu acabar com tudo uma vez, no dilúvio, e Ele salvou Noé. Deus já destruiu Sodoma e Gomorra pelo pecado. Mas Deus é um Deus paciente. E é por isso que Ele quer nos fazer paciente, porque quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, agora, a nossa meta de vida é ser igual a Ele. E se Jesus é Deus, se Deus é amor, Deus também é paciente. Guimarães Rosa, em um dos seus poemas, diz assim, Deus é paciente, o resto é o diabo. Deus é paciente e o resto é o diabo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim, ó. Timóteo 1,15.
Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Jesus Cristo mostrasse quanto é paciente. Deus quer nos fazer paciente para que nós sejamos mais parecidos com Ele. Só que nós vivemos num mundo que numa sociedade em que quem dá o soco mais forte é o mais forte. Quem derruba o outro primeiro é o mais forte. Nós vivemos numa sociedade em que quem faz valer a sua vontade, onde o poder é tudo. E muitas vezes nós vamos nos acostumando com isso. Mas Jesus vem para dizer para a gente que forte em nossa sociedade é aquele que consegue suportar um soco sem revidar. Por isso que ele fala, se alguém lhe der um tapa na cara, ofereça outra. Gente, por isso que eu falo, é muito difícil escolher ser cristão. Porque por nós mesmos fazermos isso, a gente não vai conseguir. É por isso que a gente precisa ter uma vida de batalha. O que a Elis falou hoje. A gente estava apático espiritualmente em família. E não tem como a gente ser forte se a gente não alimentar o espírito. Como você fica forte fisicamente? Indo para a academia, fazendo exercício, comendo saudavelmente. Espiritualmente não é diferente. E às vezes a gente não consegue viver essas coisas, ser parecido com Jesus, porque a nossa vida com Deus é uma vida muito fraca. Nós somos salvos, mas nós não alimentamos o Espírito. Nós não deixamos Deus nos transformar, nós não mergulhamos nessa palavra, nós não oramos com fervor, nós não pedimos perdão pelos nossos pecados. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo foi o maior evangelista depois de Jesus. Ele diz, olha, Jesus veio pelos pecadores e o pior pecador de todos sou eu. Nós precisamos ter essa consciência todo dia que nós levantamos pela manhã para que a paciência esteja presente na nossa vida. O pior de todos não é o meu marido, não é minha mulher, não é meu patrão, não é meu filho, sou eu. E Jesus nos convida a sermos pacientes, e Ele nos mostra que, através da paciência, nós não vamos nos dobrar diante da primeira pancada. Quando algo acontece do jeito que a gente não quer e aquilo vem para nos derrubar e a gente tenta revidar, não. A paciência vem para nos segurar e para dizer, olha, suporte mais um golpe, mais 2, mais 3, mais 4. Mas eu vou suportar até quando? Aí a gente olha para Jesus, que por amor Ele suportou até quando? Aí a gente pode falar, eu não sou Jesus. Se você é um cristão, você é um pequeno Cristo. Deus quer nos fazer pacientes para dizer que o golpe mais violento que você pode dar no seu irmão é tratá-lo com amor e paciência. O golpe mais violento que você pode dar naquele que está te machucando é tratá-lo com amor e paciência. A gente fala, mas eu não tenho sangue de barata. Mas nós temos o sangue de Jesus correndo nas nossas veias. Ou não? Imagine se Deus fosse impaciente com você, ou se Deus fosse impaciente comigo, na medida que eu sou impaciente com as pessoas ao meu redor. O que já teria acontecido com você? Enquanto eu preparava, eu fiz essa pergunta a mim mesmo. Provavelmente eu estaria ali no Cristo Rei, sendo visitado
por alguém que acha importante ver o meu túmulo. Provavelmente eu estaria lá. Mas, Maicon, como a gente se torna paciente? E aqui tem uma analogia muito legal. Se você for a um velório, quem é a pessoa mais paciente do velório? O defunto. Vocês já pararam para pensar nisso? Por ele pode ficar lá 10 dias. Tanto faz, né? Ele pode ir lá ficar 1 ano. O povo lá, passando frio, fome, que ele está calmo, sereno e tranquilo. Afinal de contas, ele é o quê? Um morto. E é assim que a gente se torna paciente, morrendo. Morrendo para nós mesmos. Como diz a Bíblia, nós agora estamos crucificados em Cristo. Mortos para essa velha carne, para esse velho mundo, para esse velho homem, para essa velha mulher. E agora nós somos convidados a viver uma nova vida. Só que de vez em quando esse defunto, ele quer se levantar do caixão. Ele quer se manifestar novamente. Mas a paciência só pode fazer parte da nossa vida se nós estivermos mortos para nós mesmos. E eu não sei para vocês, mas o quanto isso mexe comigo, porque parece que depois que a gente vem para a igreja, aceita Jesus e começa a viver com Jesus, parece que a gente não tem mais pecado. Parece que agora a gente é perfeito. É que a gente não olha. A sociedade fez a gente pensar nos 7 pecados capitais, na gula, na luxúria, ou em outros pecados como a prostituição, como o assassinato, como o adultério. Por isso que eu quero tratar a paciência como um pecado aceitável, porque muitas vezes, a impaciência como um pecado aceitável, porque muitas vezes nós temos sido impacientes ao extremo, e isso não toca o nosso coração, porque nós estamos cegos diante do que a impaciência pode causar na vida dos outros e na nossa vida também. Tem um testemunho de uma mulher chamada Andréa Vargas, ela era ateia, e uma amiga dela chamou ela para ir num retiro. E ela ouvindo as mensagens, aí em um certo momento do retiro, todo mundo saiu, foi comer e ela estava sentada no lugar de templo, parada, pensando, olhando para o nada assim. Pensando se aquilo tudo fazia sentido, porque ela não acreditava em Deus, e passou uma mulher assim, e voltou, e do nada voltou para ela e diz assim, Jesus é Deus, e foi embora. E ela falou que naquele momento ela teve algo espiritualmente, e só aqueles que servem a Jesus podem compreender. Ela falou que teve uma visão. Mesmo sem crer em Deus, ela teve uma visão. Ela viu um trono. E nesse trono, Jesus estava do lado do trono. Ele estava em pé do lado do trono. E ela falou que tinha uma outra pessoa sentada no trono de Jesus, e ela falou que não conseguia ver, e na visão que ela estava tendo ali, ela foi chegando mais perto desse trono, mais perto, e de repente, quando ela chegou perto o suficiente, quem estava sentado no trono era ela mesma. Jesus estava em pé e ela sentada no trono. E ali ela entendeu de que o Deus da vida dela era ela mesma. E naquele momento ela reconheceu Jesus como seu Senhor, como seu Deus. E ela fez uma troca. Ela convidou Jesus a sentar naquele trono. E hoje ela é uma missionária, trabalha com muitas tribos, enfim, muito usada por Deus.
Enquanto nós estivermos sentados no trono, que é para Jesus estar, nós continuaremos sendo impacientes. E essa impaciência continuará gerando ira e outros pecados. Eu posso ser salvo, eu posso reconhecer Jesus, mas existe uma briga. Parece que Jesus está sentado no trono e a gente chega e fala assim, deixa eu sentar só aqui no cantinho um pouquinho, deixa eu dar uma sentadinha aqui de leve. E se a gente não cuidar, a gente vai sentando e vai empurrando Jesus cada vez mais para fora, até que chega o momento que nós estamos todos sentados e ele em pé. O que tem tirado a nossa paciência? O que tem acendido o nosso pavio? Sabe qual que é o mais interessante de tudo isso? É que não tem como você treinar a paciência. Aqui tem algumas pessoas que fazem academia, né? Ariane, Juninho, e vocês sabem que quanto mais você estimula o músculo, quanto mais você força o músculo, o que ele acontece? Mais forte ele fica. No fruto do Espírito, não adianta você sentar e fazer uma posição de meditação e falar assim, você paciente, você paciente. Isso não vai tornar você mais paciente, nem eu. O que vai tornar a gente paciente, sabe o que é? Morrer. Morrer. E a proposta que eu fiz e estou fazendo para mim hoje é que toda vez que eu for impaciente, uma imagem vem à minha mente. Eu sentado no trono no lugar de Jesus. E talvez esse possa ser um exercício que você faça também. Hã? Não, você não pode desenvolver a paciência, mas você pode lembrar que você precisa morrer. A gente não pode desenvolver a paciência porque a paciência não pode ser gerada por nós mesmos. Isso é o que a teologia coaching diz, de que se você treinar, se você for atrás, você vai conseguir. E aí o mérito não é mais de Deus. Por isso que o fruto é do Espírito, não é meu. Eu só sou o resultado do que o Espírito está fazendo. Nós temos que morrer todos os dias ao levantar. Colocar Jesus no trono das nossas vidas todos os dias quando nós levantarmos. Aí sim, esse fruto, que é a paciência, o amor, a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão, a paz, ele começará a fazer parte da nossa vida como um todo. Enquanto nós tivermos algumas dessas obras da carne, e eu vou repetir, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoísta, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes, enquanto isso estiver sendo manifestado na nossa vida, é porque em algum aspecto ou em alguma medida nós estamos deixando a carne nos dominar, e não o Espírito de Deus. E para encerrar, a gente precisa entender que a paciência é importante porque na vida existem processos. Processos. E eu creio, eu já vi gente que, por exemplo, era usuário de droga, encontrou Jesus e largou a droga no mesmo dia. Ou pessoas que eram prostitutas e largaram a prostituição no mesmo dia. Mas o processo é a maneira importante, é uma maneira importante de como Deus trabalha na nossa vida.
Por isso que a gente precisa ter paciência com os nossos filhos, porque eles estão num processo. Por isso que a gente precisa ter paciência com a nossa esposa, porque elas estão num processo. Por isso que nós precisamos ter paciência, às vezes, com a gente mesmo, porque nós estamos num processo. E não ser exigidos, como diz hoje a sociedade, e assim, eu falo muito dos coaches porque eu acho que a maioria deles tem causado um desserviço, principalmente esses coaches gospel. É muito imediatista, é muito resultadista e você precisa aniquilar e quase que tirar de cena o processo. E veja, por que Deus não mandou seu filho antes, se a coisa estava tão ruim? Porque existe um processo, existe um plano na mente de Deus. Existia um tempo histórico onde Jesus precisava chegar. Assim como existe um plano de Deus na nossa vida para que algumas coisas aconteçam ou não aconteçam. E toda vez que a gente é impaciente, a gente diz ao mesmo tempo para Deus, olha, você está muito devagar, cara. Ou você não está resolvendo a sua situação logo. Ou a minha situação logo. Você já sabe o meu problema, Deus. E por que isso não se resolve? Porque é justamente esse processo que nos dá perseverança. É esse processo que nos faz crescer. É esse processo que nos faz morrer. É esse processo que nos faz valorizar as coisas. O mais importante na vida não são os resultados das coisas, gente. O propósito na vida não é onde a gente vai chegar, mas é como a gente caminhou. E às vezes a gente está tão focado em ser alguém, ou em ter alguém, ou em fazer esse alguém ser do jeito que a gente quer, que a gente não olha as flores pelo caminho enquanto vive com essa pessoa, enquanto caminha com essa pessoa, enquanto vive no nosso trabalho com o nosso patrão. Se Deus não fez ainda na nossa vida ou por nós, Ele continua sendo Deus. A impaciência nos leva a viver uma vida onde os processos e as construções não são importantes. Toda mudança, ou quase toda, ela precisa passar por um processo. Às vezes Deus muda alguém do dia para a noite. Mas ainda assim, posteriormente, essa pessoa precisa passar por um processo. Vejamos o exemplo do apóstolo Paulo, como eu falei, o maior pregador depois de Jesus. Ele perseguia e matava cristãos. Ele se converteu, mas ele só foi começar a pregar o evangelho aproximadamente 3 anos depois. Porque ele passou por um processo de aprendizagem. Para ele se tornar quem ele se tornou, teve um processo. Ele foi crescendo aos poucos, ele não se tornou quem ele era logo depois. E nós precisamos passar por esse processo. E impaciência é algo que não nos permite passar por esse processo. Porque a gente quer que as coisas se resolvam do dia para a noite, inclusive no outro. A gente quer que o outro se torne alguém palatável para a gente do dia para a noite. E é por isso que vem as lições do último sermão, os 2 últimos. Por isso que a gente não consegue, às vezes, amar o nosso próximo. Porque nós somos impacientes com eles. Então, o meu desejo para nós hoje é que nós não aceitemos mais a paciência como um pecado aceitável. Que a impaciência seja para a gente um pecado tão sério quanto outros pecados que a gente considera sério.
Porque para Deus não existe tamanho grande e pequeno de pecado. Existe o pecado que nos afasta de Deus. Só esses. Porque todos os pecados, sejam pequenos ou grandes, eles nos afastam de Deus. E nós temos um desafio de morrer. Morrer quando levantamos, morrer quando deitamos, para que nós sejamos pacientes. Eu sei que isso não acontece, tá? Nós não temos indícios bíblicos com isso. Mas imagine se você pudesse ver o que acontece no seu velório. Eu acho que você ia ficar impaciente e ia querer levantar. Você ia ver gente falando mal, gente falando bem. Por isso que nós temos que literalmente morrer. Porque quando a gente morre, não importa o que o outro está fazendo. Não importa se o outro está ali contando piadinha e falando, nossa, ele está feio no caixão, nossa, que gravata feia, nossa, ele foi muito ruim, não importa, porque você já está morto. E de fato, quando nós morrermos para a nossa carne, não importa se o outro está tentando nos apunhalar, se o outro está tentando nos destruir, se o outro está tentando fazer com a gente algo que não deveria fazer, porque nós estaremos tranquilos e serenos, porque Deus é o nosso Senhor. É Ele quem vê toda a injustiça. Ainda que nós sejamos injustiçados nesse mundo, ainda que nós sejamos injustiçados dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, nós precisamos continuar pacientes, porque nós cremos num Deus que está vendo todas as coisas e no momento certo Ele vai agir. A minha oração é para que nós sejamos mais pacientes e que o pecado da impaciência não nos domine. Amém?